Olá, pessoal. Professora Gilvana, tá? Noção de porcentagens, nossa escola Frei Daniel. Nessa próxima página aqui eu trago o objeto matemático chamado porcentagem. O que nós vamos abordar desse objeto matemático? Um pouco da história dele, o que são e algumas categorias. Vamos ver aqui na próxima página. Bom, um pouco de história de porcentagem. Relatos históricos datam que o surgimento dos cálculos percentuais aconteceu por volta do século I a.C., na cidade de Roma. Nesse período, o imperador romano decretou inúmeros impostos a serem cobrados, ou seja, era que nem um presidente da república ele, né? Mandava no país, de acordo com a mercadoria negociada, né? Então, cada mercadoria que era negociada, ou seja, vendida, né? E a pessoa tinha que pagar uma certa quantidade de dinheiro, e essa certa quantidade de dinheiro era o tal imposto. Tudo bem? Vamos lá. Um dos impostos criados pelos chefes romanos era denominado centésimo rerum venalium, o nome do imposto, né? Era centésimo rerum venalium, e obrigava o comerciante a pagar 1 centésimo pela venda das mercadorias no mercado. Naquela época, o comércio de escravo era intenso e sobre as vendas eram cobrado um imposto de 1,25 avos, tá? Quer dizer, cada venda que o comerciante conseguia vender para o cliente, ele tinha que pagar um imposto de 1,25 avos. Tudo bem? Os cálculos eram feitos sem a utilização do símbolo de porcentagem. Eram realizados de forma simples, com a utilização de frações centesimais. Por exemplo, na cobrança de um imposto no valor de 6 sobre 100 da comercialização, eles cobravam 6 centésimos do preço do produto. Isto é, dividir o produto em 100 partes iguais e pegavam 6 partes. Basicamente o que é feito hoje, sem a utilização de calculadoras. Eu costumo dizer aqui que eu penso logo na barra de chocolate. Você tem uma barra de chocolate de 8 pedaços, né? Ou seja, tem um todo que na porcentagem regula os 100%. Mas aqui a barra de chocolate tem 8 pedaços. Se eu como 2 pedaços dessa barra de chocolate, eu vou representar assim em termos de fração, 2 sobre 8, não é isso? Porque o 2 foi os 2 pedacinhos que eu comi, vou representar lá no numerador. E o 8, que era a barra completa da barra de chocolate, vai ser colocada no denominador. Tudo bem? Eu abri a lousa, né, e expliquei isso para vocês na nossa aula. Tá? Qualquer dúvida a gente explica novamente. Vamos continuar. A intensificação do comércio por volta do século XV criou situações de grande movimentação comercial. Ou seja, o surgimento dos juros, os lucros e prejuízos obrigou os matemáticos a fixarem uma base para o cálculo de porcentagem. Quer dizer, os matemáticos, né, eles viram que estavam as coisas evoluindo, né, ou seja, o surgimento de juros, de lucros e prejuízos, eles resolveram criar uma taxa, né, digamos assim, para fixarem uma base para o cálculo de porcentagem. Eu posso afirmar de taxa, mas é uma numeração. E essa numeração foi escolhida como 100, ou seja, o número 100. O 100 representaria a porcentagem. O interessante é que, mesmo com essa evolução, o símbolo que conhecemos hoje ainda não era utilizado pelos comerciantes. Muitos documentos encontrados e registrados apresentam uma forma curiosa de expressar porcentagens. Os romanos utilizavam naquela época os algarismos do seu sistema de numeração, seguido de siglas como P-centro e PC, por exemplo. A porcentagem de 10% hoje, você vê no shopping, né, no comércio, a gente vê muito as plaquinhas, 10% de desconto naquele produto, tá? Antigamente, ou seja, no século I a.C., esses 10% era representado como uma escrita, o 10 no algarismo romano X. Essa simbologia por cento eles colocavam o P-cento, ou eles escreviam assim, 10%, ou seja, 10 é o X e PC significa essa porcentagem aqui, é o símbolo da porcentagem. Tudo certo? Bom, na próxima página eu trago a noção de porcentagem, ou seja, o que são porcentagens? Porcentagem, gente, nada mais é que uma razão que possui o 100 como denominador. Utilizamos o símbolo por cento para representar a porcentagem.
Por exemplo, 20%, por exemplo, significa que temos 20 partes de algo que foi dividido em 100. Podemos usar também a representação decimal ou fracionária para representar uma porcentagem. Aí vem entre as categorias, né? Por exemplo, algumas categorias de porcentagem. Um valor em porcentagem pode ainda ser expresso na forma de fração centesimal, ou seja, denominador igual a 100, ou com um número decimal. Para facilitar, vejamos o entendimento da tabela abaixo de tudo que eu falei aqui. Aí eu coloco porcentagem, a porcentagem representada em razão centesimal e a porcentagem representada por meio de número decimal. Vamos lá. 1%, como é que tu representa em razão centesimal? O 1 vai para o numerador e a simbologia por cento vai para o denominador. Tudo bem? Como é que eu represento a porcentagem em número decimal? Basta dividir o numerador pelo denominador, que dá 0,01. Mesma situação aqui, 5%. Como é que eu represento na razão centesimal? O 5, tu coloca lá em cima, e esse símbolo porcentagem como denominador. E em termos de número decimal, basta dividir o 5 por 100, que a gente consegue encontrar em termos de número decimal. Lembrando que número decimal e razão está incluída naquela matéria que nós estudamos logo para a nossa primeira avaliação, chamado conjuntos numéricos. Lá em conjunto numérico tem os conjuntos racionais. Dentro dos conjuntos racionais, vocês vão ver que eu coloquei lá, existe o quê? Os números decimais, as dízimas periódicas, as dízimas não periódicas, as frações, tá bom? Então, uma matéria puxa a outra, certo, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Só mais um minutinho aqui. 1%, né, significa o pedaço que você comeu do chocolate. O chocolate, no caso, tinha quantos pedaços? 100. Pensa dessa forma por enquanto. 5%. Então, 5 foi o pedaço que eu comi. E de quem? 5% que eu comi do chocolate, que tinha quantas barras? Quantas partes iguais? 100 pedacinhos. Desses 100 pedacinhos, eu comi 5, né? Mais adiante a gente vai explicar com mais detalhe, tá certo, gente? Bom, na próxima página eu coloco assim, vejamos algumas situações. Exemplo 1. Represente 30% matematicamente na forma de fração e número decimal. 30%, todo mundo sabe que se escreve dessa forma. E os 30% na forma de fração decimal, como é que fica? Como é que fica? Basta pegar o 30, botar lá em cima no numerador e essa simbologia de porcentagem vai virar o nosso 100, né, que os matemáticos criaram, né, essa simbologia 100 para representar a porcentagem no século XV. Tá escrito lá na história da porcentagem. E como é que eu represento a porcentagem em números de decimal? Basta dividir o numerador pelo denominador que você vai encontrar o 0,30. Tá certo, gente? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Até uma próxima vez, ou melhor, a próxima aula que já vem rapidinho depois dessa. Um abraço, fique com Deus.